A seguir, Hora da Notícia. Conselho Municipal dos Transportes adia para daqui 15 dias a decisão sobre o aumento da tarifa do transporte coletivo de Passo Fundo. Mais da metade das pessoas que procura as emergências hospitalares não precisa do serviço. A gente vai mostrar como esse tipo de situação gera problemas de superlotação. O plantio das lavouras de inverno está praticamente concluído no estado e sobre esse assunto nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Alessandro Davesac. E ainda tem mais dica de aplicativo para facilitar a sua rotina. Hoje é terça, 17 de julho, é Hora da Notícia. A decisão sobre a nova tarifa do transporte público de Passo Fundo só será tomada em 2 semanas. As empresas pediram um aumento que vai até R$ 3,95 o valor e a Secretaria de Serviços Gerais indicou o valor de R$ 3,65. Hoje pela manhã, o Conselho Municipal dos Transportes se reuniu e as entidades integrantes, mesmo reconhecendo a necessidade de reajuste, pediram mais tempo para analisar o pedido. A tarifa praticada desde janeiro do ano passado em Passo Fundo é no valor de R$ 3,25. A superlotação das emergências é um problema nos hospitais brasileiros. Só que mais da metade das pessoas que procuram esse serviço não precisariam do atendimento em emergência. Isso pode interferir na qualidade do atendimento, na solução dos problemas, no cansaço, no estresse da equipe, sem contar os pacientes e acompanhantes irritados e insatisfeitos. Veja a realidade nos 2 maiores hospitais aqui da região. Esta é a sala de espera da emergência do Hospital São Vicente de Paulo. Como você vê, o local está lotado, com gente se aglomerando na porta. Mas o que poucos sabem é que muitos não necessitam, de fato, estar aqui. De acordo com um estudo feito pelo Hospital São Vicente de Paulo, cerca de 80% dos casos de pessoas que procuram as emergências são casos que não necessitariam. Uma simples consulta ambulatorial resolveria o problema. Só que não é isso que acontece. Só aqui no Hospital São Vicente de Paulo são mais de 200 atendimentos por dia, o que passa dos 6 mil no mês. E o que nós vemos é uma grande quantidade de pacientes com queixas relacionadas a doenças mais simples, casos menos graves, que na verdade não deveriam estar na emergência, né? São casos que poderiam ser facilmente resolvidos nas unidades básicas de saúde ou até mesmo nos CAIs ou no pronto atendimento municipal. Mas, por exemplo, doutora, é uma dor de cabeça, uma dor de estômago? Exatamente, nós temos desde quadros crônicos, pessoas que têm uma dor há muito tempo e naquele dia resolve procurar a emergência para investigar, ver o que está acontecendo, o porquê tem essa dor, quadros de cefaleias crônicas, tosse. Para saber o grau de complexidade de cada paciente, os hospitais se baseiam em um protocolo internacional que classifica o risco do paciente, com prioridade para os casos que ameaçam a vida. Esses casos mais simples, né, que não são ameaçadores de vida, por essa classificação, eles podem aguardar entre 2 a 4 horas até para serem atendidos. Então, acaba aumentando muito a fila e a espera por um atendimento. Aqui na emergência do hospital da cidade, o mais antigo de Passo Fundo, a realidade é a mesma. No horário que viemos fazer esta reportagem, a sala de espera não estava cheia, mas os leitos sim, praticamente lotados. A emergência estaria mais relacionada aos 3 primeiros níveis, né, que seriam as cores vermelhas, laranja e amarelo, onde os pacientes são classificados como um atendimento de urgência mesmo, né? A demanda de outros níveis, que seriam o verde e o azul, teoricamente ficariam a cargo da rede básica de saúde, né? O Hospital da Cidade de Passo Fundo realiza mais de 150 atendimentos na emergência. E um estudo do próprio hospital aponta que mais de 60% das pessoas que procuram esse atendimento não precisariam.
A procura pela emergência é uma cultura que está inserida na vida do brasileiro. E a emergência, por ser um local onde tem alta resolutividade, porque tem exames disponíveis de urgência, a procura acaba sendo grande pelo atendimento de todos os níveis de gravidade, né? E gerando fila de espera e às vezes muita insatisfação do paciente que procura o atendimento quando ele não é atendido muito breve, né? A gente fala que o paciente grave, ele não reclama do atendimento porque realmente esse vai ser priorizado. E aquele paciente que não tem um nível de atenção tão urgente, ele acaba reclamando, esperando, né? Que não seria o foco da emergência, né? O plantio do trigo está quase concluído no estado, faltando áreas pontuais, como aqui na região do Planalto. Sobre a situação das lavouras na região, nós vamos conversar hoje com o engenheiro agrônomo da Emater Municipal, Alessandro Davesac. Seja muito bem-vindo, Alessandro, ao PFTV. Eu quero começar te perguntando se essas condições climáticas elas são favoráveis para esse início de safra. Bom dia, Thaís. Bom dia. Obrigado pelo convite. Realmente, as condições climáticas têm se comportado bem dentro daquilo que a gente recomenda, né? Para que nós tenhamos uma emergência, ou seja, que a semente saia da terra, né? Com uma boa germinação. E esse clima favorável, né? Tanto das precipitações que nós tivemos, né? Dessas chuvas, né? Que foram bem pontuais e num volume bastante adequado, né? Permitir que a germinação do trigo fosse boa, né? E, consequente, também ao bom desenvolvimento vegetativo dessa fase inicial das culturas do trigo. Qual é a preocupação que o produtor de trigo precisa ter nesse momento? Olha, assim, Thaís, como nós estamos no início, né, da fase vegetativa, alguns conselhos pontuais seriam a colocação da aplicação da ureia, né? A ureia nada mais é do que uma fonte de nitrogênio para que a planta, né, ela vá se estabelecendo, né, ela vá perfilhando, ou seja, ela emitir outras partes vegetativas da planta, né, que vão ocasionar, né, a formação dos cachos, né, mais adiante na formação do grão, né? Ou seja, para que ela possa sair da terra com mais qualidade, com mais vigor, né? E também uma planta bem nutrida é uma planta que ela não tem tanta probabilidade de doença. Então, essa parte inicial, né, da parte da adubação de base, essa parte nitrogenada, né, ela é importante para esse arranquio, né, da parte vegetativa da planta. Há uma diminuição na área plantada de trigo aqui no estado. Aqui na nossa região, esse percentual não foi confirmado, pelo contrário, há um pequeno acréscimo. Qual é a situação em Passo Fundo? Em Passo Fundo, sim, nós tivemos um aumento, né? Nós tínhamos há 2 anos passados, né, 2 anos atrás, uma previsão assim, de área em torno de 1.100 hectares, né? E hoje, junto com a própria equipe do IBGE, né, e outras cooperativas, a gente tem uma previsão de 1.200 até 1.300 hectares. Né? Então, tendo um pequeno acréscimo, né, até a gente acredita também, pela necessidade que se tem, né, de rotação, pela necessidade que nós temos de uma cobertura do solo. Né? Então, é uma cultura que, depois de pronta, ela te fornece uma palhada, né, e essa palhada, ela reduz a questão da própria erosão, né, as próprias raízes fazem um processo de infiltração, né, permitindo que essa água também, né, ela penetre nesses canais, né, depois de feito o processo de apodrecimento dessas raízes, né, então fica esses canais e a própria água, né, ela penetra nesses orifícios. Então a cultura do trigo, assim, a gente tem uma boa expectativa, né, que ela tem uma produção dentro da normalidade que a gente espera, em torno de 60 sacos, né? E que, principalmente, que tenha rentabilidade para o nosso produtor rural. Alguma outra cultura, Alessandro, ocupa as nossas lavouras nessa época do ano? Nós temos ainda, né, para tentar diminuir aquele vazio outonal, ou seja, né, nessa época onde o pessoal não tem cultivos comerciais, ou seja, no caso da canola, no caso do trigo, né, nós tenhamos a possibilidade de trabalhar com pastagens de inverno, né? Ou seja, o azevém, a aveia, e também o próprio trigo. Tem algumas obtentoras, algumas empresas que elas fazem o que? O trigo triplo propósito, que é um trigo que você usa na parte inicial, na parte vegetativa, como alimento para o gado de leite ou para o gado de corte, e depois de 2 a 3 pastoreios, né? Ou seja, o animal chega lá, alimenta desse grão, você tira os animais dessa área e deixa que o trigo se desenvolva.
E aí você tem mais um ganho, né, que seria a formação do grão, né? Você colhe o grão e depois vai para os moinhos, né, para fazer a nossa tradicional farinha, né? Só para concluir aqui, esse clima úmido para quem cultiva o pasto para o gado representa algum problema ou por hora está tudo certo? Olha, ele tem uma certa temerosidade porque ainda, como existe muita umidade e o pasto ele recém tá brotando, né? O próprio pisoteio dos animais muitas vezes, né, prejudica a própria alimentação. Como o gado, ele dá vamos popularmente, se dá uma bocada, né? Muitas vezes ele arranca a parte vegetativa e também arranca a raiz. Então, isso pode, muitas vezes, diminuir o estande, né? Então, tem que ter um cuidado, né? Esperar que a planta tenha mesmo, né, uma boa estabilidade, né? Em termos de fixação no solo e, consequentemente, né, a planta também ela vai ter uma durabilidade maior e um fornecimento maior de alimentação para esses animais também. Tá certo. Muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho na Emater Municipal. Obrigado, estamos à disposição. Obrigada. Os aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do 13º com o salário de agosto. O decreto antecipando o 13º salário foi assinado ontem pelo presidente Michel Temer. Nesta primeira parcela não será descontado o imposto de renda, ficando o desconto total para a segunda parcela. Essa será paga em novembro. O governo estima que devem circular pela economia, no começo de setembro, cerca de 21 bilhões de reais. A procura pelo seguro-desemprego em Passo Fundo. Depois do intervalo, a gente mostra que mais de 5 mil pessoas já receberam o benefício neste ano. Nós já voltamos. Mais de 5 mil pessoas deram encaminhamento ao seguro-desemprego no Cine de Passo Fundo neste ano. O benefício pago pelo governo federal é para o trabalhador que foi demitido. Esse é um espaço conhecido por muita gente. Aqui tem quem espera para fazer a carteira de trabalho, para ver as vagas de emprego disponíveis ou encaminhar o seguro-desemprego. O que você veio fazer aqui hoje? Da entrada no seguro. Tinha dúvida ontem, eu vim, aí faltou um carimbo da empresa, eu voltei lá, carimbei e agora vou tentar dar entrada. Em 2017, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social encaminhou 10.800 seguros em Passo Fundo. Nesse ano, mais de 5 mil pessoas receberam o benefício. O seguro-desemprego é um benefício temporário que o Ministério do Trabalho paga para todo aquele trabalhador que for demitido sem justa causa. Então, esse trabalhador ele tem direito de 3 a 5 parcelas do seguro-desemprego, que vai do salário mínimo ao máximo de R$ 1.677 por parcela, né? O prazo para tu requerer ele é de 7 a 120 dias depois da tua rescisão de contrato que tu faz. Existe muita mudança hoje nas consolidações de trabalho. Então, hoje tu não precisa mais ter homologação do sindicato, tu já pode vir direto a uma agência FGTAS sem ter feito o saque, inclusive, do Fundo de Garantia, que era uma exigência que se fazia, que tinha que ter já feito o saque. Então, tu vem numa agência FGTAS com a tua rescisão e com o termo de seguro-desemprego. E vai se ver se tu tem direito ou não, se tu se encaixa dentro da tabela de meses e de prazos para tu receber esse benefício. O valor das parcelas é calculado com a média dos últimos 3 salários recebidos. O valor máximo pago pelo seguro é de R$ 1.677,74 por até 5 meses. E para dar o encaminhamento, é preciso preencher alguns requisitos. Além de ter sido demitido sem justa causa, não pode estar recebendo aposentadoria e nem outra renda para sustento próprio e dos familiares. E quem chega aqui com a documentação necessária pode ser encaminhado para processos seletivos para um novo emprego. E olha só, dependendo da situação, o seguro também pode ser cancelado. Os teus riscos de perder seguro-desemprego e que corre também o empregador, tanto o empregado, é tu contratar uma pessoa que está recebendo seguro-desemprego e essa pessoa não ter sido assinada a carteira, que automaticamente interromperia o benefício. Outra questão é a pessoa ter ido para uma entrevista de emprego, inclusive encaminhado pelas próprias agências FGTAS, Cine, e o empregador não fornecer para cá, fica temporário, mas pode voltar a receber.
E tu ser contratado numa empresa e não ter a empresa dado os dados aqui, tu ter recebido a parcela sendo devida, que corre até um processo administrativo e judicial para devolução dos valores aos cofres públicos, porque se trata de dinheiro público federal. Para agendar o encaminhamento do seguro-desemprego, é só entrar no site do FGTAS que aparece aí na tela. Depois de ser sancionada pela Presidência da República, a Lei de Proteção aos Dados Pessoais vai ter um prazo de 2 anos até entrar em vigor. Mas o Estúdio 4, programa aqui da UPF-TV, se antecipou e já debateu esse tema que vai mexer com a vida de todo mundo. Saiba o que vai mudar com a nova legislação. O programa vai ao ar hoje às 11 horas da noite, aqui na UPF-TV. As altas temperaturas para esta época do ano continuam nos próximos dias. A máxima deve passar dos 25 graus. Veja na previsão. A previsão do tempo para esta quarta é de sol entre nuvens em Passo Fundo e região. As temperaturas ficam entre 16 e 28 graus. A quinta também não deve ter chuva na região e as temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Passo Fundo está ganhando mais uma obra do concurso Arte Urbana. O artista Luiz Augusto fez o projeto no muro de contenção do Parque da Gari, com o nome de Muro da Ação versus Reação. O trabalho contou com 7 cores, representando as pessoas, as diferenças e os sentimentos que espalham para o meio em que convivem. Às vezes, a correria do dia a dia pede uma ajudinha extra e a tecnologia, ela está aí para tudo isso. Hoje tem mais uma dica de aplicativos que podem facilitar a sua rotina. A nossa dica de hoje é o Waze. O Waze é conhecido por muitas pessoas que gostam de viajar, por exemplo, né? Ele tem um mapa virtual do mundo inteiro e ajuda você a chegar do ponto A ao ponto B da forma mais rápida possível ou a partir dos parâmetros que você fizer. Ou seja, eu não quero passar por estradas de terra, não quero passar por pedágios e assim por diante. O grande lance do Waze é a gamificação, ou seja, uma grande comunidade de pessoas que estão se deslocando, usando a estrada e podendo mapear tudo o que acontece nessa estrada. Uma estrada bloqueada, um acidente, um buraco e qualquer outra coisa desse tipo. E em tempo real o Waze vai levar cada um dos Wazers, como ele chama, pelo caminho mais curto para que ele possa chegar ao seu destino. É uma dica bem legal, vale a pena você baixar no seu smartphone. Amanhã tem mais. Essas foram as informações de hoje. E olha, você também pode acompanhar o conteúdo da UPF-TV pelo Facebook, Instagram e YouTube. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo ao 12h30.